Esse é o primeiro vídeo do canal. Após meses de dúvida pensando se era melhor ou não eu criar um canal no YouTube. O que as pessoas pensariam? Se as pessoas odiarem os vídeos e falarem que eu não sei do que eu estou falando, quem sou eu para falar desses assuntos? Esses eram os pensamentos que estavam na minha cabeça. Se você já esteve em uma situação onde você teve que começar algo ou fazer uma apresentação na frente de um grupo de pessoas, então eu tenho certeza que você já teve um sentimento parecido. É o medo de ser julgado que mantém a gente em correntes e presos de atingir o nosso verdadeiro potencial. Para entender um pouco o porquê de a gente se importar tanto com o que os outros vão pensar, precisamos voltar para o começo da história humana. O homem, assim como diversos outros animais, evoluiu para ser sociável. Nossa sobrevivência dependia da união de comunidade, tribos e clãs. Nós caçávamos juntos, fazíamos abrigo e protegíamos uns aos outros de predadores que poderiam atacar. Estar junto nos fez prosperar. Então, nessa época, ser expulso de um clã quase sempre significava a morte. Sem a tecnologia que temos hoje, fazer abrigo, caçar e se proteger da vida selvagem era quase impossível para uma pessoa fazer sozinha. Infelizmente, mesmo que agora a nossa sociedade tenha evoluído ao ponto de não precisarmos nos preocupar com predadores e termos as ferramentas e recursos para termos comida, roupa e abrigo, a necessidade de fazer parte de um grupo ainda está mal adaptada para a nossa realidade atual. Então, nós tínhamos medo de sermos deixados no frio. E hoje, nós temos medo de sermos cancelados no Twitter, insultados por repetir as mesmas roupas no Instagram, ou receber comentários de haters no seu vídeo do YouTube falando mal da sua voz e que sua voz é chata de escutar. Então veja, esse sentimento de ser deixado de lado piorou terrivelmente devido às redes sociais. Ao criar likes e dislikes, veio à tona dentro de nós essa necessidade de ser validado e visto. Em um instante você pode ver quantas pessoas te apoiam e te seguem, e esse número pode ser viciante. Chega a um ponto onde paramos de falar o que a gente realmente quer dizer, e ao invés disso começamos a dizer coisas que nós sabemos que vão nos dar a maior quantidade de likes. E antes que você perceba, você está postando determinados pensamentos, fotos e escrevendo certas afirmações para conseguir essa atenção e validação dos outros. Quantas vezes você já viu seus influencers favoritos e criadores de conteúdo de repente se venderem? E você sente como se eles não fossem mais autênticos, apenas fazendo ou falando coisas que eles sabem que vão satisfazer o algoritmo. Existem outros exemplos claros, como conteúdos sérios que realmente agregaram nas nossas vidas, serem desmonetizados apenas porque não eram favoráveis para os anunciantes ou tiveram o seu alcance extremamente reduzido. Isso é um tipo de autoritarismo e condicionamento social que fazem as pessoas entrarem na linha e pararem de dizer qualquer coisa que possa ofender as pessoas com dinheiro. É como te contar que existe liberdade de fala, mas apenas quando o seu microfone está desligado. Na juventude eu sempre me senti diferente. Claro que eu tinha amigos e queria fazer parte de um grupo social, mas eu tinha perguntas sobre o universo, que as pessoas apenas não gostavam de falar sobre. Quem gosta de falar sobre morte e vida após a morte no playground da escola no final das contas? Por causa disso eu me senti diferente de todos os outros, como uma peça de quebra-cabeças, mas de um cenário diferente. Então cresci preocupado que todo mundo podia me olhar como estranho e diferente, então eu fiz o máximo para esconder minhas questões existenciais para encaixar, assim como todo mundo. Se você está assistindo esse vídeo agora, tem uma chance muito alta de que você já foi uma criança igual a mim, que está muito preocupada em não ser desagradável. Então você colocou um escudo na frente do seu verdadeiro eu, só para não pensarem que você é diferente. Se você ainda está nessa posição, me escute. Pare de se importar com o que os outros pensam e comece a viver de forma autêntica. Sim, se importar com o que os outros pensam também é saudável, mas se torna doloroso quando tentamos nos mudar só para sermos aceitos pelos outros. Você vai aproveitar seu tempo nessa pedra flutuante muito mais se você escolher viver na sua autenticidade. E se alguém te rejeitar por conta disso, você vai saber que elas nunca foram feitas para você em primeiro lugar. Agora, se isso parece um sonho muito alto e distante da realidade, eu entendo. Porque a triste realidade disso tudo é que precisamos ser julgados de uma forma justa pelos outros. Na sua essência é o que faz a nossa sociedade funcionar.
Na sociedade, nós concordamos que a lei é uma coisa importante e quem quebrar será julgado. Nós concordamos também que existem certos princípios morais e quem quebrá-los será deixado de lado. Nós somos julgados no nosso trabalho, na escola, na nossa sociedade como um todo. Por mais triste que isso pareça, fofoca e banimento ajudam para o bem maior do grupo. Em 2014, um professor da Universidade de Stanford, Rob Wheeler, liderou um grupo sobre a relação da fofoca e a exclusão social para a harmonia e funcionamento de grupos experimentais. No estudo, o professor descobriu que o grupo que permitiu que seus membros fizessem fofocas e votassem para a expulsão de membros com baixo desempenho conseguiram sustentar cooperatividade e a prevenção do egoísmo, muito melhores do que grupos onde não era permitido. Quando pensamos em uma exclusão social, nós sempre vemos de uma maneira ruim. Entretanto, o estudo provou que tem um papel muito mais importante para prevenir que os fracos e vulneráveis sejam explorados. Por exemplo, eu acredito que você já esteve em um grupo de trabalho na escola e rapidamente percebe que uma pessoa não faz nada, porque sabe que o grupo vai fazer a parte dele. Então, como isso faz você se sentir? Agora imagine que você pode remover essa pessoa do grupo e falar para todas as outras pessoas o quão ruim é trabalhar com ela. Parece cruel de começo, mas devido ao nosso medo natural de ser expulso de grupos sociais, essa pessoa irá ver com mais clareza o que elas estão fazendo e irão agir da melhor forma possível quando forem convidadas novamente para um grupo. E isso também previne que pessoas egoístas explorem os mais vulneráveis do grupo e permite que elas alcancem o seu potencial máximo sem medo de serem aproveitadas. Os pesquisadores concluíram que os participantes que já tinham sido excluídos anteriormente mostraram um comportamento muito mais cooperativo do que o resto do grupo. Então sim, precisamos ser bons em equipes para um funcionamento apropriado da sociedade. Entretanto, ser parte de um grupo nunca deve custar a nossa individualidade. A gente nunca deve ficar com receio de ser excluído ao ponto de não falar as coisas que realmente importam para a gente com medo do julgamento. A gente precisa perceber que vamos chegar a um ponto das nossas vidas onde começamos a avaliar tudo que nos foi ensinado quando crianças. Quando você começa a superar velhas crenças e começa a andar em novas direções, não fique paralisado pelo medo do que as pessoas que cresceram com você irão pensar. Se importar com o que os outros pensam é necessário para um funcionamento propício da sociedade, mas quando se importar com o que os outros pensam afetam nossa habilidade de tomar decisões por nós mesmos, é aí que precisamos parar e reconsiderar. Você é uma pessoa com seus próprios pensamentos, ideias, sonhos e objetivos. Não deixe que o medo de ser desagradável te impeça de se expressar. Você quer largar a escola e se tornar um comediante? O que as pessoas irão pensar? Você quer começar um canal no YouTube? O que as pessoas irão pensar? Você quer estar com alguém de uma cultura diferente ou religião? O que as pessoas irão pensar? Essa pergunta impede tantas pessoas de fazer o que elas amam. É como uma corrente que prende nosso pescoço e deixa a gente sem conseguir respirar. Nós somos como elefantes de circo, presos por uma corda que talvez só exista na nossa imaginação. A liberdade suprema é ter coragem para ser desagradável e ter ousadia para permanecer firme no que acredita, mesmo quando a multidão está dizendo outra coisa. A coragem para levantar quando todos os outros estão sentados e correr quando todos os outros estão parados. A coragem para ser seu verdadeiro eu, apesar do que todos os outros em volta de você estão falando. Desenvolver a coragem para ser desagradável não é fácil. Lembra que está em nossa natureza de se importar com o que os outros falam. Então meio que precisamos agir contra a nossa própria biologia, e isso nunca é fácil. Mas a notícia boa é que nós realmente podemos fazer isso. A primeira e mais importante coisa que temos que entender é que todo mundo, assim como você, está preocupado com suas próprias inseguranças. Quando saímos pelo mundo, muitas vezes somos consumidos por essa insegurança que sentimos, imaginando que todo mundo está pensando na gente e nos julgando. As pessoas estão preocupadas com elas mesmas, e na realidade não estão pensando sobre ninguém mais além delas. E quando elas falam contra nós, muitas vezes estão projetando as inseguranças delas na gente, tentando nos rebaixar para se sentirem melhores sobre si mesmas. Não deixem que elas façam isso. A diferença entre exclusões de grupos que existiam entre os primeiros humanos e nós hoje é que na época dos primeiros humanos apenas seus familiares mais próximos e membros do seu clã poderiam expulsar você.
No entanto, hoje, por conta das redes sociais, qualquer um pode ter opinião sobre nós, compartilhar essa opinião e nós somos forçados a ver. O problema disso é que estamos recebendo críticas de pessoas que não aceitaríamos conselho. Pensa nisso. Se você não deixaria esse estranho entrar na sua casa por medo dele invadir a sua privacidade, por que deixa ele entrar na sua cabeça, que é o lugar mais privado de todos? Às vezes, as pessoas que estão julgando você e não deixando que você viva o seu real potencial não são estranhos, mas sim amigos de infâncias e parentes. Quando esse é o caso, precisamos nos lembrar que as consequências de viver fora de um grupo não são tão cruéis como costumavam ser. Você tem as ferramentas e recursos para prosperar longe do seu grupo primário. E de fato, você pode achar outro grupo para se juntar. Um que irá aceitá-lo pelo que você é e não tentará forçá-lo a ser algo que você simplesmente não é. Eu sei que eu disse algumas coisas negativas sobre as redes sociais, mas existem diversas coisas positivas também. No cenário onde você não se sente mais pertencente ao grupo onde você nasceu ou cresceu, a internet oferece a você uma comunidade de pessoas que estarão dispostas a te aceitar, espalhadas pelo Brasil e por todo o mundo. Você só precisa achar um tempo para encontrá-las. Lao Tzu, um antigo escritor chinês, escreveu no livro Tao Te Ching: se importe com a aprovação das pessoas e você será prisioneiro delas. A coragem para ser desagradável é a chave que abre os portões da prisão e te liberta para ser a pessoa que sempre quis ser.